Bom, boa noite. Agora que eu tô conhecendo os camaradas aí que veio para conversar com a gente. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Boa noite. professor Antônio Carlos, Jesus. Boa noite, todo mundo. E os companheiros aí da editora também. Muito obrigado pela paciência de vocês aí também. Boa noite, Israel. Já está mandando boa noite. Boa noite, Sense FF. Não sei quem é, mas boa noite. É conhecido de alguém de vocês, imagino. Vamos começar aí, galera. Vamos se apresentando, cada um. Vamos? Deixa os convidados primeiro. Sim. Então, bora Vinícius, lá, galera. Vinícius que reúne todo mundo aí. Quem se habilita? Vamos lá. Me chamo Vinícius, né? Sou bacharel na área de turismo, hotelaria. Me formei em 2013 na Univale, em Santa Catarina. Tenho algumas pós-graduações aí na área de gestão pública. Outras pós aí, né? Justamente nessa área de mapeamento de processos públicos também. E já assumi alguns carguinhos aí em algumas secretarias municipais de turismo, né? Juiz de Fora, Balneário Camboriú, Boa Esperança, Varginha, né? E há 6 anos aí a gente tem militado nessa área de desenvolvimento turístico, né? Principalmente depois que nós abrimos a nossa empresa, a Agência de Desenvolvimento de Cidades Turísticas, né? A DDTur, e acredito que estamos fazendo algumas boas contribuições aí por Minas Gerais e desenvolvendo algumas cidades aí. E é uma honra muito grande estar aqui hoje com vocês aí, falando sobre um dos temas que a gente mais gosta na vida, que é turismo, né? Antônio? Bom, inicialmente, boa noite a todos. Muito agradeço o convite para participar desse Café com Prosa, né? E, bom, um pouquinho sobre a meu respeito. Eu sou engenheiro por formação, mestrado em administração, especialização na área de shipping, que é ligado ao comércio marítimo internacional e transporte marítimo. Também sou comissário de avarias e sou oficial da reserva da Marinha, servi a Marinha do Brasil. Trabalhei no Ministério dos Transportes, com transporte marítimo internacional, na parte de um armador, que é uma empresa de navegação internacional. Tive um escritório que também fazia logística ligado ao comércio marítimo, basicamente por embarcações. E desde 2008 eu resolvi alterar o meu rumo, digamos assim, e aqui na nossa região eu resolvi me dedicar a atividades associadas ao turismo náutico, a navegação com mais relevância, eu diria, a navegação esporte e recreio. Aqui na nossa região, eu, tendo começado durante o primeiro campeonato de pesca esportiva promovido pela Lago, eu ministrei palestra sobre segurança na navegação em águas interiores. Depois eu parti para um projeto que eu apresentei à Unifal, um projeto de extensão, que foi aprovado, mas infelizmente sem verba, então não foi executado, intitulado Projeto Náutico Águas de Minas. E, em decorrência dessas, ou digamos assim, dessas atividades, eu comecei a prestar serviços ligados à comunidade náutica, em geral, né? Diversos serviços que a comunidade náutica conhece muito bem. E ministrei cursos, fui na área de turismo, fui vice-presidente do circuito turístico Lago de Furnas, enfim, desenvolvi uma série de atividades mais especificamente ligadas à náutica desde 2008 aqui na nossa região. Jesus? Boa noite a todos. Com grande alegria que falo com todos e agradecer o convite. É um prazer participar. Eu sou bacharel em turismo, formado com ênfase em ecoturismo. Depois me especializei na mesma área de ecoturismo. E desde então, desde 2007, eu venho atuando nessa área, mais precisamente aqui na região do sul de Minas, região de Lavras, Carrancas, Luminárias, São Tomé das Letras.
E dentro disso já fiz de tudo um pouco, desde planejamento com prefeituras, circuitos turísticos, até operar mesmo turismo na região, por acreditar aqui nesse potencial. E durante esse período também ministrei alguns cursos, participei desse mesmo curso que eu me formei em especialização como professor convidado, e já vou para 15 anos atuando. E também já trabalhei dentro de unidade de conservação, com a parte de uso público, e também com gestão da segurança, através dos cursos da ABETA, e toda aquela formação que o Ministério da Agricultura e a ABETA desenvolveu no país, que era o programa Aventura Segura. Lucas, seu presente? Bacana. Eu sou o Lucas, eu sou o diretor da Emancipa. A gente vem aqui com o intuito de criar uma mídia progressista, para poder informar e dar espaço, né, às pessoas que tenham interesse em se destacar na sociedade, vou criar uma emancipação mesmo da população, né? Dar uma informação de qualidade para as pessoas. Inclusive, esse tema de hoje, apesar de parecer muito de lazer também, é político também. A gente quer trazer esse sentido também ao debate, que quando eu falo político, não é necessariamente partidário, mas para poder falar que a gente tem que ter responsabilidade com o assunto também. Eu sou só o Lucas, tenho 34 anos, estamos aí com a Emancipa, já fiz diária de produção, estou fazendo publicidade, e vou passar a vez para os caras da Editora Estrela falar. Meu nome é Daiane, eu sou formada em administração, ajudo o Oyama com a Editora Estrela nesse projeto, sou esposa dele também, e trabalho na Unifal, sou auxiliar administrativo na Unifal. Boa noite a todas e todos, eu sou o Oyama, esposo da Dai. Atualmente eu estou como superintendente de Juventude e Turismo na Secretaria Municipal de Alfenas de Juventude e Turismo, e para falar de turismo eu sou o pior qualificado dos três aí, né? O que eles falam aí eu vou obedecer, porque eu não tenho essa qualificação igual aos três, não. Eu quero relatar a alegria da Dai estar de volta aqui. Ela teve 2 programas longe, o primeiro que ela estava meio doentinha, um resfriado que está pegando todo mundo aí, infelizmente, e no segundo programa porque ela teve reação alérgica da vacina, mas é normal, tranquilo, está todo mundo aqui de boa, todo mundo vacinado, é isso que importa. Primeiro, quero dizer que é um prazer. Pessoalmente, eu conheço o Vinícius, nós trabalhamos junto, né, Vinícius? Na Secretaria Municipal de Juventude e Turismo de Alfenas, avançamos nos projetos aí, e estamos continuando, estamos pegando o seu legado aí e vamos para frente. E ainda vou te pedir muita ajuda aí, tá? E agora, com mais 2 pessoas que eu posso pedir socorro aí agora, né? Então, ajuda bastante. Então, através disso, do elo que eu tenho com o Vinícius e do que aconteceu em Capitólio, nós 3, em uma reunião de pauta, nós resolvemos debater sobre turismo no Brasil. E eu vou fazer a pergunta, eu vou fazer diretamente para os 3. Então, qualquer um dos 3 pode responder, os 3 podem responder. A dinâmica vai ser assim, é bem tranquilo, como se a gente estivesse tomando um cafezinho, cerveja, vinho, que vocês gostam de beber aí, como se todo mundo estivesse aqui em casa na mesa da cozinha, né? Porque o mineiro gosta da mesa de cozinha. E quem não sabe aí que está assistindo a gente, os 3 são do sul de Minas. Então, se eu não me engano, o Antônio é Fama, né? O Vinícius mora em Varginha, o Jesus eu não lembro, mas depois vocês falam o local. Então, então é importante para ver isso também no sul de Minas. E eu já vou começar a perguntar isso já. Eu vou começar a pergunta, quais os tipos de turismo praticado no Brasil
Primeiro a gente vai fazer global e depois a gente vai chegando para cá e em Capitólio. E já 2 perguntas em uma. E a diferença de ecoturismo, turismo sustentável, e dar exemplo de cada uma dessas coisas, e turismo rural também, a diferença de ecoturismo e turismo rural também. À vontade aí, gente. Cara, se a gente começar a buscar cientificamente falando, né? A gente pegar vários autores aí, Mário Beni, Doris Rushman, Trigo, nós vamos ter aproximadamente uns 40 segmentos de turismo aí existentes de uma maneira científica, né? Dados oficiais, a gente gosta de trabalhar com aquele manual do Ministério do Turismo, né? Porque cientificamente você pode realmente tentar contestar o autor A, B ou C, mas é um dado oficial, né? A gente já tem algumas segmentações um pouco mais pré-definidas, né? Então, hoje nós temos aí o ecoturismo, turismo de pesca, turismo náutico, turismo de experiências, turismo rural, esperioturismo, né? Turismo cultural, histórico. Então, o número de possibilidades, né, dessas segmentações motivacionais, né, que é o que nós chamamos essas divisões de tipos de turismo, né, por segmentações motivacionais, né, o que motiva o grupo A, B ou C a visitar alguma região 1, 2 ou 3, né. Então, geralmente, eles são subdivididos porque existem perfis, existem hábitos, existem necessidades de consumos certa para atender o tipo de turista certo, né? O Jesus, eu tenho certeza que vai aprofundar mais aí nessa questão do que é aventura, o que é ecoturismo, o que é turismo de natureza, que é mais a área dele, né? E no Brasil, cara, a gente tem, graças a Deus, quase todos esses tipos todas as possibilidades dessas segmentações turísticas, né? Uma coisa, Lucas, é legal a gente falar que é o que nós temos de potencial, né? Aonde nós podemos chegar. Outra coisa é falar quais os produtos turísticos nossos que estão prontos para ser consumido e inserido no mercado. Essa transição do que é potencial para o que é produto, né? Existe um leque de transformação que o Brasil ainda está muito desestruturado em alguns segmentos, né? Então, potencial em ecoturismo, turismo de sol e mar, nós temos um vasto potencial. Agora, o que nós temos realmente de produto consolidado para inserir essas cidades, esses destinos, esses estados no mercado e ganhar uma competitividade internacional, nacional, estadual, enfim, aí existe um leque de transformação que a gente está um pouquinho ainda atrasado, né? Inclusive, é uma das propostas hoje, o nosso DNA da nossa empresa é isso. Essa transformação do potencial que essas cidades têm, né, estruturação, fomento, para que esse potencial se torne um produto, para que esse produto aí sim possa ser inserido e lançado no mercado. Posso falar? Eu sou natural de Lavras, resido aqui e também me formei aqui em Lavras. E esqueci de dizer que desde dezembro de 2020 eu integro o grupo de consultores da DDTour junto com o Vinícius, e nesse quase 1 ano e meio aí a gente vem desenvolvendo alguns trabalhos aqui na região e até mesmo mais para o sul de Minas, ali em Poço Fundo. E falar um pouco sobre a diferença do ecoturismo, o turismo de natureza e o turismo rural. Eles estão muito ligados porque eles são atividades para ser desenvolvidas em áreas naturais. E dentro dessas áreas naturais, a divisão ocorre o seguinte, na questão do planejamento, né? Você perguntou da sustentabilidade, o que é um destino sustentável. Sustentabilidade é um processo muito difícil de alcançar hoje em dia, né? Principalmente numa sociedade capitalista que é a nossa. Então, sustentabilidade, a gente tenta chegar o mais próximo possível que a gente consegue. Mas a gente acredita que chegar a uma sustentabilidade total é bem difícil. E o ecoturismo, ele tenta trabalhar essa sustentabilidade, mas ele precisa trabalhar o tripé dessa sustentabilidade. Então, primeiro de tudo, para se trabalhar o ecoturismo, é perguntar se a comunidade aceita o turismo naquela localidade. A gente tem um exemplo aqui de Carrancas, lá o turismo aconteceu sem
incluir a comunidade. Então, às vezes, ela tem uma certa restrição ao turismo nesse sentido. Outra questão é a questão da conservação da natureza, que é outro fator muito importante que o ecoturismo trabalha. E sem deixar o econômico de lado, porque a gente precisa girar a roda da economia para que as pessoas tenham qualidade de vida, tanto econômica e qualidade de vida saudável. Então, a gente acredita que nesses ambientes naturais, a pessoa volta para esse reencontro com a natureza. Então, lá é exigido não é que é exigido, mas precisa de ser um momento mais saudável. Então, assim, a gente acredita que churrasco, bebida em cachoeira não são coisas que condizem com a atividade de ecoturismo. Então, quando você sai desse patamar sustentável, aí é turismo de natureza, tá? E o rural, a gente pega a ruralidade do local. Então, toda a vida do rural ali, né, as criações, as plantações são incluídas nesse sistema mais sustentável. Então, assim, rapidamente é isso. O Antônio pode falar um pouquinho aí da parte náutica, né, Antônio? O que é o turismo Antônio náutico? falar, eu quero só fazer uma observaçãozinha. Você falou da questão da aceitação do povo, onde que você vai fazer o turismo. Queria saber também de vocês a respeito do que o turista, ele também exige que tenha sustentabilidade, essas coisas assim, e depois que o professor Antônio falar, queria que cada um de vocês que tem contato com os turistas também, falasse se eles estão exigindo, se estão tendo esse tipo de consciência dentro dos turistas. Pode falar. Bom, pessoal, complementando aí também, eu sou carioca, mas sou casado aqui em Alfenas há 43 anos e moro aqui há 25 anos. Também fui professor universitário aí por mais de 23 anos. Bom, é o seguinte, a minha vinculação óbvia tem a ver com a navegação, né? Eu, quando resolvi fazer essa alteração de atividades, eu comecei a estudar muito e perceber o seguinte, na realidade, na minha percepção, e eu fui convencido cada vez mais ao longo do tempo, o desenvolvimento regional, ele se dá pela existência do meio aquaviário, que é um diferencial. O que é o meio aquaviário? É o nosso Mar de Minas. Nós temos aí 5 vezes a Baía de Guanabara, 3.500 quilômetros de orla, quase a metade da costa brasileira, 34 municípios, enfim, um cenário, quer dizer, um meio aquaviário, que é muito propício, e isso foi o que aconteceu ao longo do tempo, as pessoas, os empreendimentos privados ou não, todos eles, se vocês observarem, eles começaram a ter um desenho muito mais próximo do litoral do que de uma atividade, digamos, do agronegócio, né? Então, vocês verificam, por exemplo, que as casas, quando as pessoas têm a possibilidade de construir, ter uma casa, um rancho, elas estão vinculadas ao quê? A ter uma rampa, muitas vezes a ter um pier, né? Um barquinho de pesca, um hangar, quer dizer, um local para guarda de embarcação, de restaurantes também, os eventos, enfim. Existe um cenário, tá, que, na minha percepção, é o maior vetor de desenvolvimento da região. Não quer dizer que não existam potenciais de outros segmentos do turismo. Mas é diferente quando você pensa, por exemplo, do cruzeiro marítimo. Então, pensar no cruzeiro marítimo é muito bom. Aí você pensa naquele navio enorme, você tem o jantar com o comandante, você tem cassino a bordo, você tem ginástica, você tem shows, uma série de atividades. E os navios encostam, quer dizer, atracam nos portos, e nos portos aí fazem visitações. Mas como é que é? Quer dizer, o que motiva as pessoas a empreenderem e investirem na nossa região por conta da existência do Mar de Minas? É justamente porque esse ambiente as aproxima do litoral. Então você vê, e o Vinícius está vinculado a isso também, praias artificiais, né? A prática de stand-up paddle, de canoagem, além
das embarcações privadas e aquelas que oferecem passeios náuticos, mas também atividades de pesquisa conduzida por embarcações de universidades, extração de lavras minerais, quer dizer, tudo isso no meio aquaviário com o uso de embarcações, além dos esportes, das atividades ligadas à pesca, tanto amadora quanto profissional, né? Então, eu vejo que pensar nesta questão do desenvolvimento regional baseado no turismo náutico, não que os outros segmentos não sejam importantes, são importantíssimos, mas eu pergunto aqui, lanço no ar, quem vocês conhecem que pega uma embarcação e sai do seu município ou do município onde ele guarda a sua embarcação e vai para o outro, por exemplo, comprar um souvenir? Isso não acontece. Quer dizer, as pessoas, elas buscam adquirir ou fazem passeios, saem de um ponto para outro, para um atrativo natural ou não, mas que normalmente é na orla. Percebem isso? E como o turismo náutico se caracteriza pela movimentação turística através da utilização de embarcações, não se pode ter, na minha percepção, eu estou convencido, já que somos 34 municípios, 1, 2, 3, 4 ou meia dúzia de municípios dispondo de uma estrutura assim. Há que existir em todos os municípios estruturas onde saem embarcações e chegam embarcações. Correto? Bom, depois eu continuo mais um pouco. Lucas, seu microfone está desligado. O microfone. Relaxa. Toda live ele faz isso. Dá boas-vindas ao pessoal aí. Muito boa noite aí, todo mundo que tá. Eu dei uma risada aqui, não sabia, cara. Cara, tem gente acompanhando a gente lá de Sorriso. Você é louco. Muito bom. Vou fazer uma perguntinha. Agora já entrando um pouco naquela polêmica, né, do Capitólio. Você acha que o turismo do Capitólio estava dentro? Não sei se vocês têm noção de como é lá, mas você acha que estava dentro de todas as normas vigentes? Capitólio era uma tragédia anunciada ou não? E, além de Capitólio, tem algum outro lugar que tem um turismo que possa trazer riscos que vocês têm conhecimento? Cara, acho que é importante a gente dar um passo para trás antes, né? O nosso primeiro bloco, né? A gente está falando sobre a questão da sustentabilidade, né? Então, o Capitólio era um destino que estava buscando o controle da sua atividade turística, porque fugiu e extrapolou um pouco dos seus limites da sustentabilidade. Então, estava existindo um overturismo, né? Que é justamente quando uma cidade ela recebe a mais do que ela pode suportar, né? Inclusive a própria administração municipal já havia identificado esse cenário, né? E vinha nos últimos 5, 6 anos aí já tentando corrigir, né? Criou lá a taxa de turismo, criou várias leis, várias políticas públicas para controlar um pouquinho mais esse processo da atividade turística, né? E, aonde tem uma atividade turística implementada de maneira desordenada, desestruturada, sem o devido profissionalismo, há risco. A partir do momento que você entra em uma cachoeira, em qualquer município que você for, essa cachoeira não tem o seu devido manejo, não tem um sistema de gestão de segurança, você está sujeito a sofrer algum acidente. Então, acho que essa resposta a gente pode dar de uma maneira bem genérica, que aonde há turismo e não há planejamento, não há organização, não há estruturação, existe uma grande chance com que hajam riscos. Olha, com relação a esse assunto, eu tenho uma opinião e eu considero o seguinte. Primeiro, a tragédia, ela serve como divisor de águas, e eu vou dar um exemplo o que me leva a pensar assim. Mas, nesse caso específico, não existe ainda, inclusive aqueles que estão fazendo inquéritos, a imprensa noticiou que a própria Polícia Civil pediu, parece, mais 30 dias para analisar face à complexidade, para
digamos assim, ter mais elementos para identificar o que causou aquele sinistro. Outras entidades, né, no caso a Marinha do Brasil, também tem um inquérito, né, de apuração, ele também não se dá de uma forma imediata. Não que o fato gerador tenha acontecido na água, mas ele ocasionou em naufrágio, em perda de embarcações, enfim, no meio aquaviário. Agora, eu penso o seguinte, que esse fato, ele desperta nas pessoas a importância de se trabalhar a questão da segurança, buscando conhecer. Mas eu quero também, ao mesmo tempo que eu digo isso, dizer que eu lamento, e vocês podem verificar ao longo da história, em uma linha do tempo, que isso diversas vezes aconteceu. O Titanic, né, em 1912, ele foi aquele acidente horrível, aquele acidente náutico. Aquele navio, quando é que vocês acham que pensavam os construtores que o navio afundaria? E afundou, né? Por uma série de motivos, né? Por exemplo, dizem que as embarcações de salva-vidas a bordo não foram colocadas todas a bordo por uma questão de estética. Retiraram, porque causava um visual negativo àqueles que os passageiros estavam a bordo. Né? Então, a quantidade de baleeiras não foi a suficiente. As obras-vivas, quer dizer, a parte que fica embaixo d'água, a parte mais resistente e reforçada, ela só ia ter uma certa, da proa, quer dizer, da frente para trás da embarcação, para a popa, ela só ia ter uma distância da proa. Tá? E o acidente que aconteceu, digamos assim, o furo no casco, justamente depois dessa parte protegida. E aí, o que ocasionou isso aí? Criaram, em 1914, a primeira convenção da chamada SOLAS, que é uma convenção internacional para a salvaguarda da vida humana no mar. E isso tem implicação até hoje, né? Porque em diversos momentos foram, digamos assim, analisados, corrigidos, adequados ao longo do tempo essas normas, e hoje em dia, por exemplo, aqueles que navegam sabem que para cada embarcação, dependendo de onde ela navega, ela tem que ter equipamentos e materiais de salvatagem em conformidade com o que é estabelecido pelas regras SOLAS. Tá? Então, esse evento de Capitólio, eu acho que é prematuro, responsabilização, é muito prematuro, é um assunto muito sério, né? Mas ele deve despertar na sociedade o sentido de mentalidade preventiva. E mentalidade preventiva, ela só existe quando você tem cidadãos que são forjados através, no caso do turismo náutico, da educação e cultura náutica. Porque eles têm essa mentalidade preventiva que... por quê? Porque sinistro é um evento futuro que não é certo de acontecer, mas pode acontecer. Então você tem que ter mentalidade preventiva. Tá certo? Por hora é isso, pessoal. Só complementando aí, né? Aí já não sou eu quem estou falando, são alguns geólogos, né? Um da USP e outro da Federal de Goiás, se não me engano, que já atribuíram, tá? Não sou eu que estou falando, são esses geólogos que falaram, né? Eles atribuíram que sim, havia como se prever isso, né? Como se prever o acidente, não se prever o fenômeno natural. Aquela rocha ia cair, ponto. É o que eu li nesse artigo científico, né, que eu estudei. Porém, né, se houvesse a prevenção desse desprendimento da rocha, essa área poderia ter sido, sim, interditada e o acidente poderia ter sido evitado, né? Mas, por outro lado, eu vi uma entrevista do próprio Romeu Zema falando que já fazem mais de 100 anos, né, que não se há indício de nenhum desprendimento de rocha em Minas Gerais. Então, poxa, depois que aconteceu, é muito fácil a gente falar, não, dava para prevenir, mas espera lá, né? Fazia 100 anos, mais de 100 anos que não há indícios de um processo como esse. Então, é uma situação muito, muito difícil de ser analisada. Por um lado, você tem a comunidade científica, que te fala que sim, né, dava para ter previsto alguma coisa. E, de outro lado, a gente tem estatísticas, tem números que dificilmente alguém conseguiria, em algum processo de planejamento, de organização, de estruturação desse espaço, prever que esse fenômeno poderia ter sido evitado.
Então, é muito complicado a gente falar que sim e que não, né? Existem várias variáveis, existem vários dados, matérias científicas, que agora a gente tem que ter um pouquinho de calma, ler isso com um pouco mais calma, estudar esse tema com mais tranquilidade para a gente dar um veredito final do sim ou não. Afinal, já foi, né? Infelizmente. É verdade. Eu queria falar com relação à segurança, né, que você falou, e é a minha área de atuação mais na área de turismo de aventura e de ecoturismo, mas eu vi algumas falhas lá na questão de segurança, né? Primeiro, o pessoal estava lá debaixo de chuva, né? E a gente tem que entender que foi um período de pandemia e tudo, todo mundo precisa ganhar dinheiro, mas a gente sabe que quando o período é chuvoso, para qualquer tipo de atividade de turismo na natureza, não se vai, né? Então, existia muita gente lá com capa de chuva, eu não sei se vocês observaram isso. Sem contar o número de lanchas lá, que também eram muito grandes, né? E outra coisa que a gente tem que levar em consideração, até que ponto esses, né, condutores, né, esses guias da lancha, estavam preparados para aquele acidente, né? A gente não sabe também, outra questão que tem que se levantar. E a natureza, no momento lá, ela deu vários sinais e as pessoas não conseguiram identificar, né? Porque houve uma cabeça d'água e todo mundo achou lindo que podia ficar lá vendo o aumento da cachoeira, e naquele momento todos deveriam ter saído do local rapidamente, né? Apesar que é um lago, não vai encher rápido, mas quando se tem uma cabeça d'água, a probabilidade de ter um acidente, de acontecer alguma coisa é grande. Então, todo o processo de lanchas ali naquele local, né, é uma rocha solúvel. Então, como vocês sabem, a lancha, quando arranca, ela faz várias ondas. Então, esse processo daquela onda batendo no cânion também acelerou esse processo, fazendo com que a rocha fosse comida por baixo, né? E aí, quando não foi bastante ter a cabeça d'água para eles poderem sair, as rochas começaram a cair quando o bloco começa a desprender. Vocês podem observar que algumas pessoas gritam, né? E aí, pelo barulho da lancha e não sei o que acontece, quem estava mais perto não conseguiu identificar. Então, assim, enquanto profissional de segurança, eu vejo que foram vários erros consequentes, né, que ocasionou isso, mas nunca uma culpa de uma pessoa específica, né, porque esse bloco é uma coisa geológica, então a gente não consegue prever uma coisa dessa. Então, é só essa colocação que eu queria fazer. À vontade, Antônio. Com relação à condução de embarcações de turismo, a menos que tenha um operador ilegal, né, e eu acho que ali está meio difícil isso acontecer, todos eles são habilitados e têm uma formação específica, né? Eles são ali, no mínimo, marinheiros auxiliares fluviais, uma categoria, tá, tida como profissional, que pode, no caso aí, em águas interiores, dependendo do que a gente chama de arqueação bruta, umas informações técnicas, né, da embarcação, elas permitem que o condutor preste esse tipo de serviço, tá certo? Então, a condução da embarcação e as embarcações, eu não vejo problema nisso não, tá? Eu, pelo menos, não vejo isso. O que eu quis dizer é assim, eles estavam preparados para atuar na natureza, né, dentro dos cânions, que é um lugar perigoso, né, a gente sabe que pode desprender qualquer rocha dentro de um cânion. E assim, lá existiam muitas embarcações, então é nesse sentido que eu quis colocar. Até porque, né, eles tiveram muitos sinais e não saíram. Entendi. Dentro disso que vocês falaram, de forma alguma a gente quer aqui levantar culpados. Eu acho que dentro do que vocês falaram aqui foi uma fatalidade. Podia acontecer em mais de 100 anos, 1000 anos, também não podia acontecer. Infelizmente, aquela frase, né? Lugar errado na hora errada. Mas sinais foram dados, né?
E o Jesus falou, né, da cabeça d'água, isso na hora que a gente viu o vídeo, assim, o que mais me espantou foi isso, porque teve lanche que passou 1 minuto, 2 minutos antes debaixo daquela cachoeira, né? Então, novamente. Mas dentro disso, dentro dessa questão de Capitólio, da sustentabilidade, é bom a gente olhar para frente e acredito que agora o Vinícius já tinha falado que as administrações já estão tomando ciência do que pode ser feito. A gente avança no turismo sustentável, né, questão, e deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Eles são suficientes, assim, o turismo sustentável é suficiente para, em relação ao meio ambiente, não agredir tanto o meio ambiente, não prejudicar ao mesmo tempo a economia, porque nós sabemos que a gente precisa disso também. E o futuro de Capitólio, assim, o que vocês, dentro das suas capacidades, assim, o que precisa ser feito de imediato ou já foi feito? Eu acredito que hoje houve uma reunião em Capitólio, né, que é o programa Reviva, né, Capitólio Mar de Minas, que justamente a partir desse evento, desse trágico evento, digamos assim, atores, né, da cadeia produtiva se reuniram, né, representantes do governo estadual, municipal, do Estado brasileiro e também digamos, da iniciativa privada, justamente para debruçar sobre o assunto e buscar uma solução. Eu imagino, não, tenho certeza que esta tomada de posição é de fundamental importância para que se busque, conhecendo o problema, evitar que aconteça em outros lugares e se tenham atitudes corretivas e posturas preventivas, principalmente, né? É a minha opinião sobre o assunto. Respondendo a sua primeira pergunta, o impacto zero não existe, né? Onde o ser humano põe o pé, onde ele respira, ele está fazendo uma troca com aquele ecossistema, com aquele espaço. Então, um impacto zero na atividade turística, ele não existe. A gente trabalha nesse termo sustentabilidade, justamente essa questão do mínimo impacto. Né? Os nossos projetos hoje, os nossos trabalhos, ele tem falado muito, tem buscado muito essa questão de um mínimo impacto dentro dessas áreas visitadas. Tá? Quem consegue monitorar, conduzir, né, e estar à frente desse processo de sustentabilidade é o destino turístico. Então, se eu sou um prefeito, um secretário, eu tenho que ter regras, eu tenho que ter normas, eu tenho que ter conduta para controlar a atividade turística dentro do meu espaço, para que ela se torne algo mais benigno do que maligno. Porque se o turismo for bem implementado, ele gera impacto positivo. Se o turismo for mal implementado, ele gera impacto negativo, seja ele social, ecológico, cultural, econômico, por aí vai. Né? Eu posso citar esse nosso caso de Boa Esperança, né, que nós criamos, desenvolvendo essas nossas praias artificiais, né? E em questão de 1, 2 anos, nós tivemos um boom econômico gigantesco na cidade. A nossa taxa de ocupação hoteleira da cidade de 20 e poucos %, ela subiu para 50% em questão de 1 ano. Então, o impacto econômico foi muito grande, foi muito forte, foi uma geração de emprego, de renda, as pessoas aumentaram a sua qualidade de vida. Né? Imagina, uma cidade de 20 mil turistas, de uma hora para outra começou a receber 80, 70 mil turistas ano. Né? Porém, vem também essa questão do aumento de controle que nós tivemos que implementar na hora de Boa Esperança. Então, nós criamos regras de proibição de churrasqueiras, som automotivo, de circulação de alguns tipos de bebidas e tudo mais, para a gente conter, né, esses impactos sociais e ambientais num destino que estava exponencialmente em crescimento. Então, esse controle, essa mão, esse manejo, quem tem que estar operando isso é o próprio município, que é o receptor, né? Que é essa própria instância governamental que está gerindo a atividade turística local. Sobre Capitólio, cara, Capitólio, no meu modo de vista, estava indo no caminho certo, cara. Eles já estavam pensando em cálculo de capacidade de carga, né? Que é o número máximo de turistas que pode entrar
em um atrativo turístico que cause esse impacto mínimo. Eles já estavam pensando em melhorar a qualidade do seu turista quando eles estipularam a taxa para ônibus, de excursão e tal. Para mim, o Capitólio já estava, pelo menos estrategicamente falando, em um caminho de gestão correto. Tá? E o que o Capitólio tem que fazer agora, cara, é continuar o seu caminho de sustentabilidade, de gestão do destino e urgentemente passar por um reposicionamento de mercado. Né? Eu já vi várias matérias essa semana já falando do prejuízo que esse acidente deu para os prestadores de serviços, hotéis, pousadas, para os proprietários de lancha. Então, tem que fazer um trabalho de reposicionamento de imagem, né, de marca mesmo, para que haja um novo reposicionamento perante a mente do consumidor, né, turista, que é uma coisa que eu tenho certeza que eles já devem ter iniciado esse processo lá. Só passar a pergunta aí que eu... Não, peraí, ô Lucas, deixa o Jesus falar e depois a gente fala a pergunta. Eu só queria citar um exemplo, que hoje eu estava trabalhando aqui em Lavras e a gente estava fazendo um diagnóstico numa cachaçaria aqui, que chama Cachaçaria Bocaina, e ela já estava me falando do reflexo que ela está tendo com a diminuição de turistas que iam para Capitólio e passavam aqui em Lavras. Então, a questão econômica está sendo prejudicada não só lá na região de Capitólio, mas em todo o trecho ali de Capitólio até Rio de Janeiro e também de São Paulo, né, que eram os principais públicos. Vamos para a pergunta, meu. O Newton César perguntou sobre o fato ocorrido em Capitólio. Gostaria de perguntar a respeito do baixo nível do lago. Se tivesse na cota máxima 768, os danos seriam muito menores do que o ocorrido? Eu acredito que não tem ligação isso, não. Poderia até aumentar essa corrosão da rocha lá e ter acelerado o processo, pelo que eu tenho conhecimento. Vinícius e Antônio, querem falar algo sobre a pergunta? Emitir sua opinião, eu prefiro não, porque eu penso que essa questão é muito séria, tem que ser com o pessoal técnico mesmo da área. Senão nós poderemos ser induzidos a erros de avaliação. Essa questão da cota, realmente, eu também não tenho conhecimento técnico científico, né, para estar decorrendo sobre esse tema aí, né? Com certeza teria mais água. Agora, se isso geraria um amortecimento, um aceleramento do processo, eu não saberia dizer. A Poliana Godoy falou que não só Capitólio, os pontos turísticos de Lavras também sentiam falta dos turistas. Ô Vinícius, acho que essa vai ser mais específica para o Vinícius, porque eu participei. Quando a gente fala a questão do futuro potencial, não só de Capitólio, mas você chegou a falar 2 vezes aqui da questão da gestão de prefeitos e secretários, né? Principalmente, então, a primeira coisa é ter uma secretaria de turismo. E qual a importância disso? Qual a importância do Conselho Municipal de Turismo e do Plano Municipal de Turismo? Cara, eu nem digo só a respeito da prefeitura, da secretaria. Eu acho que o Brasil, a nível de gestão de turismo, ele vive um momento muito especial. Raramente eu vejo tanta interlocução entre o governo federal, o governo estadual, o governo, as instâncias de regionalização e o município, né? Tá havendo, cara, eu devo, desde quando fui secretário até hoje, eu devo estar na área pública há uns 10, 12 anos. Eu nunca vi tanta sincronia, assim. Então, o próprio governo federal está atuante, o estadual também, cara, essa gestão Leônidas está muito boa, está muito incisiva, são ações concretas. O próprio edital mesmo, que o nosso professor aí acabou de falar, Reviva, foi um salto fantástico. E os governos municipais estão nessa também, Oyama. Todo prefeito, praticamente hoje, ele fala em turismo, ele quer turismo, ele
pensa em desenvolver atividade turística em seu território, que é alguma coisa que há 4, 5 anos atrás não era comum, não era nada corriqueiro o prefeito falar em turismo. Hoje parece que virou moda, né? E aí corre um risco de cair realmente, né, nessa nomenclatura moda, né? A gente tem que sair desse discurso de eu vou ter turismo para ir para a prática e realmente modificar o seu território, transformar o seu produto e transformar a sua cidade em destino. Existe um processo, existe um caminho ainda. O Conselho Municipal de Turismo, cara, é uma ferramenta fantástica, que normalmente eles são órgãos consultivos ou deliberativos instituídos para orientar o poder público a executar as suas ações. Então, normalmente, os conselheiros, eles direcionam para qual segmento que esse município pode ir, né, pode se estruturar, quais ações precisam, né, eles são realmente um braço consultivo da Secretaria de Turismo. Então, muitas vezes, eles são formados por empresários, eles são formados por acadêmicos e por parte do poder público para discutir as possibilidades de transformação do município, as necessidades e tal. E o Plano Municipal de Turismo é o que vem e fecha isso tudo, né? O plano, geralmente, ele é formado por um levantamento de dados quantitativos, né? O inventário da oferta turística. Depois faz um diagnóstico dessas cidades, né? E em cima desse diagnóstico, nós entendemos o que a cidade precisa melhorar e o que a cidade já tem como um bom potencial turístico que pode ser maximizado e transformar essa realidade local. Então, saem projetos, programas e ações que podem realmente fazer a diferença nesse processo de transformação de um município em destino turístico. Então, são duas ferramentas que se completam, né? O conselho e o plano, e que se forem bem implementadas e estruturadas, eles vão dar toda essa instrumentalização técnica para que o município, através da Secretaria de Turismo, consiga desenvolver, né, o seu território como um produto turístico. Tem pergunta? Lucas, alguém mais quer falar? Deixa o povo ver se alguém quer falar mais alguma coisa a respeito dessa pergunta aí. O professor, o Jesus. Ninguém quer falar mais nada? Eu incluiria também, se vocês me permitem, a importância também dos circuitos turísticos, né? Da participação, né, Vinícius? Sim. Hoje em dia a gente fala em instância de governança regional, né? Em Minas, mais conhecido como circuitos, né? Que justamente fazem essa interlocução entre Estado e município, né? Então, todas essas políticas estaduais que esse governo estadual cobra dos municípios, né? Quem auxilia, quem orienta, quem trata são os circuitos, né? E são também uma ferramenta de auxílio mútuo entre esses municípios, em termos de marketing, em termos de promoção, em termos de ação, em termos de governança. Então, hoje nós temos vários circuitos turísticos aí muito bons, muito bem estruturados, né? Essa nossa região aqui tem muita sorte, tem o Circuito Lago de Furnas, tem o Vale Verde, agora virou Encantos de Minas, temos o Grutas e Mar de Minas, né? Nós temos vários circuitos aí muito ativos. Nascente das Gerais também, né? Nascente das Gerais, já está um pouquinho mais para o lado lá de São José da Barra, de Capitólio, né? Aí a gente tem vários aí no meio, né? O Montanhas Cafeeiras, aí a gente fica citando, e depois o pessoal vai me ligar e me xingar que eu esqueci de citar alguém. Ô, Vinícius, agora falando como gestor público um pouco, esse ano a gente agiu rápido, já estamos já com tudo a questão de Alfenas para o circuito aqui, né? Então, assim que a pandemia der um refresco, vai ter coisa boa aqui em Alfenas, tá? Opa, assim espero, cara. Alfenas é uma cidade que a gente tem muito carinho, né? Nós ficamos aí 2 anos implementando, né, alguns projetos aí, né? O do cicloturismo, né? Foi bem, né? Inicialmente. Depois eu quero que você fala dele mais específico. Trouxe aí vários turistas aí na época, eu lembro de São Paulo, do Rio, muita gente postando, né, sobre essas rotas e tal.
Então, é uma cidade que eu quero muito bem, que ela realmente decole e ela ganhe o seu lugar no mercado, né? Que precisa de ser uma cidade turística bem posicionada, com bons produtos e que seja vendida aí, né? Para muitas pessoas terem o prazer de visitá-las. Já que entrou no tema, então vou falar novamente, vou falar como gestor público aqui, porque eu estou lá na Secretaria de Juventude e Turismo. O Tour de Alfenas, né, é um projeto do Vinícius, quando ele estava assessorando a gente, inclusive sentimos falta, tá, Vinícius? Que foi a questão do mais conhecido como cicloturismo. E devido à pandemia, né, não deu para fazer uma inauguração oficial, mas a galera estava usando as rotas. Mas, assim como todo problema, tem a questão do vandalismo, uma galera que não entende e que quebra tudo. Literalmente, eu constantemente estou revisitando as rotas, estamos tentando ver questão financeira para refazer o que foi quebrado, e se tudo der certo, a pandemia melhorar, a gente conseguir essa questão aí, o Tour de Alfenas vai ser uma vitrine para Alfenas e o sul de Minas, e já convido todo mundo que quiser fazer esse circuito, são 3 circuitos de bike, né, cicloturismo. Então, depois a gente conversa mais, procure a Secretaria de Juventude e Turismo de Alfenas e a gente troca ideia com isso. Não sei qual que é o conhecimento que vocês têm a respeito da cidade de Bonito. Se vocês conhecem a cidade, que ela é uma referência no sentido de turismo, queria saber se ela realmente é referência na sustentabilidade também. Posso falar? Eu não conheço Bonito, mas Bonito é uma referência na nossa área de ecoturismo, né? E eles já fizeram várias ações, igual o Vinícius estava falando, para controlar o fluxo de turistas. Então, eles têm várias ações de sustentabilidade, né? Mas, como a gente já falou, a sustentabilidade completa ela é difícil de se alcançar, mas a gente está sempre usando esse exemplo lá de Bonito, como um exemplo de ecoturismo aqui no país, até internacional, né? Eu falo que é meu sonho conhecer Bonito, tem 2 épocas lá que tem 2 situações. Uma da questão, eu acho que, da caverna e um outro negócio lá. Eu falo com a Dai que nós vamos em 2 momentos do ano só por causa dessas coisas, e é um sonho conhecer Bonito. O abismo de Ayumas, né? É muito legal mesmo, muito bonito. Bonito foi um dos primeiros destinos turísticos do Brasil, né? Fazer essa abordagem metódica de desenvolvimento sustentável através da capacidade de carga, né? Que é entender o número mínimo de pessoas que pode visitar esse atrativo A, B ou C, causando um impacto mínimo, né? Então, a maioria, não são todos, mas a maioria dos atrativos lá trabalha com esse cálculo de capacidade de carga. É tudo muito bem regrado, tudo bem monitorado, o sistema de gestão de segurança lá eles levam muito a sério. Inclusive, era uma NBR, agora virou a ISO do turismo, né? ISO 2001, Jesus, o número dela, que ela certifica que o serviço de aventura prestado no local, ele te garante uma segurança, né? Então, voltando ao tema segurança, né? Procurem sempre esses atrativos turísticos que trabalham com essa ISO, né? Com essas NBRs de segurança. Pode falar, Lucas. Só para falar que o Brasil foi referência, né, na formação dessa norma, e hoje ela é a ISO 21101, então uma referência internacional no turismo de aventura, e ela aborda essa questão dos sistemas de gestão da segurança. Então, ela aborda a questão de gerenciamento de risco, a questão do plano de atendimento à emergência, né? Então, você já tem um plano, você não vai esperar acontecer o acidente para ter o plano. Você tem o plano antes de acontecer o acidente. Quando acontecer, você já está pronto para agir naquele momento, né?
Então, essa norma, fica a dica aí para os turismólogos, quem estiver trabalhando, é uma norma que a gente trabalha e acredita que ela pode dar essa sustentabilidade e essa segurança para o atrativo. Dentro disso aí que vocês falaram, eu lembro que o Vinícius falou isso um tempo atrás comigo, desse selo, né? Querendo um selo de garantia e qualidade. Vocês veem a questão de norma de segurança, a gente está falando tudo de segurança, né? Já deu para entender que a galera tem que ir onde tem segurança, né? Independente se for na água ou na terra. Ou no Exato. ar. As cidades históricas, turísticas de Minas, elas estão preparadas, assim, ou tem muita falha ainda? Cara, assim, o sistema de gestão de segurança, você consegue implementar ele na maioria dos serviços turísticos, né? Porque ele garante uma padronização, que esse serviço vai ser sempre feito da mesma maneira e que essa maneira seja uma maneira segura, tá? Para implementar isso nas cidades turísticas, teria que fazer algum estudo aí, né? Para a gente entender qual que é a viabilidade realmente técnica para implementar uma ISO dessa nessas cidades e nos serviços que essas cidades ofertam. Mas hoje eu não tenho o entendimento suficiente para lhe dizer se eles já se preocupam com esse sistema de gestão de segurança, com essas ISOs. Acho que o Jesus está um pouquinho mais perto ali, talvez ele possa ter um... A ISO ela é implementada em um atrativo, ou uma trilha, numa tirolesa, num rapel. Então, assim, geralmente é numa atividade que você faz com o turismo de aventura. Então, a ISO, ela é a base para as outras normas. Não existe só a ISO para turismo, né? Existe uma série de NBRs, como para escalada, rafting, trekking, tem o CMC, que são competências mínimas para o condutor. Então, por isso que eu levantei a questão do pessoal dos condutores náuticos, deles não terem só essa especialização no náutico, ele tem que ter uma noção desse tipo de segurança, até mesmo para ele poder saber lidar ali na hora do perigo, né? Então, o plano de atendimento à emergência, tinha lá em Capitólio esse plano de atendimento à emergência, fica a dica, né, para vocês poderem pensar nesse assunto, nesse produto em específico do Canyon lá, para melhorar essa questão, né, até de voltar o turismo para lá. Então, se você tem um sistema de gestão da segurança, está mostrando para o seu turista que você investe na segurança dele. Então, essas normas, elas vêm dar esse apoio para a gente, né? Porque a gente sabe que as agências, é difícil comprovar o nível de técnico delas, né? Então, até que ponto a pessoa que vai te levar para fazer o rapel, ele sabe das técnicas, né? Então, esse dá uma base para você iniciar um trabalho. Então, é bom até os turistas pensarem em acessar essas normas para quando eles forem também, né? Já fica a dica. Tem um site muito legal também para os turistas, chama Férias Viva, que dá também algumas dicas de questão de segurança, quanto a cavalgada, quanto a trekking, né? É um site que não é tão complexo como uma NBR e uma ISO, mas ele dá umas regras umas dicas de segurança para esse turista viajar. Esse site foi criado justamente porque a filha desse casal, que tinha 5 anos, foi fazer uma atividade de cavalgada, sofreu um acidente e veio a óbito, né? Então, justamente para não acontecer isso com outros turistas, esse site foi feito, chama Férias Vivas. Fica a dica aí para quem quiser viajar. A própria Beta, né, Vinícius, ela tem os manuais de boas práticas, que também é bem legal, tem para várias áreas, também fica a dica para os turistas acessarem. Olha, com relação à náutica, existe a Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário, né, a sua regulamentação, e agora, inclusive, nós estamos durante um período que a Marinha do Brasil, por intermédio das suas capitanias, delegacias e agências, desenvolve,
que é a Operação Verão, né? Onde a inspeção naval, que é uma atividade administrativa, é executada por militares da Marinha do Brasil, né? Então, existe sim, todos devem conhecer. Eu diria toda a comunidade náutica, não somente aqueles que conduzem embarcações profissionalmente ou no privado, mas também os donos de estruturas náuticas, né? Marinas, piers, que têm poitas e assim por diante, né? A Kátia fez uma pergunta, se existe em São Tomé das Letras algum desses sistemas de segurança, vocês têm o conhecimento? Ô, Kátia, nós até fomos cotados para fazer um sistema de gestão de segurança em uma das cachoeiras lá, não vamos citar o nome aqui, e nós fizemos parte lá também de uma consultoria no processo de reabertura pós-pandemia lá, né, justamente para se seguir essas regras de atividades de ecoturismo em meio à natureza no período pós-pandêmico, né? Mas na época eu não me lembro de uma cachoeira que já tinha esse sistema de gestão de segurança. O Jesus deve conseguir falar melhor se tem ou não. Sistema de gestão da segurança implantado, não. Mas na gruta lá do Sobradinho, ele tem o plano de manejo do lugar. Então, o plano de manejo ajuda também tanto na sustentabilidade, controle de carga, né, capacidade de carga. Então, o plano de manejo ajuda, mas lá em São Tomé não existe nenhum local que tem essa ISO implantada, não. Ô, Jesus, aproveitando a sua fala aí, no início, você chegou a citar Carrancas, que o pessoal não gostou tanto assim, se eu não me engano. Eu fiquei até surpreso, porque eu fui uma vez, eu gostei demais da cidade, eu falo com a Dai que nós vamos lá, e eu fiquei surpreso com isso. Por que disso? Por que da população, querendo ou não, eles não foram inclusos. Não foram inclusos? Explica melhor isso aí pra gente. Eu fiquei surpreso. É porque o turismo, geralmente, ele acontece naturalmente, né? As pessoas começam a ir nos lugares, e aí começa a passar para o outro, e tudo, e aquilo vai se tornando comum, até as pessoas começarem a trazer os visitantes de fora. Então, começa pela família, e aquele boca a boca vai fazendo com que o turista, né, o turismo aconteça. E lá em Carrancas foi da mesma forma. Então, o turismo foi acontecendo assim, até que uma pousada se instalou na cidade, né? E aí eles, com essa hospedagem, eles começaram a receber mais pessoas. Só que lá em Carrancas, a vida é rural. Todos trabalham no rural. Então, não se dava também conta de se viver só do turismo. Então, o pessoal da cidade foi ficando meio à margem e também não houve aquele trabalho de inclusão deles nessa atividade. Proporcionar cursos, né? Cursos de atendimento, cursos de camareira, cursos de guia. Guia até teve um curso, mas nada especializado. Então, esse pessoal foi ficando à margem desse turismo, aí começa a chegar os empresários mais fortes. Então, esse contraste vai se formando, sabe? Então, o pessoal da cidade, eles não gostam muito desse movimento, de perder aquela vida pacata que eles tinham, não. Eu amei a cidade, nossa, tudo, porque, querendo ou não, também ela é um pouco histórica, né? E eu, como Sim. Um historiador, né? Então, eu gostei muito, amei as cachoeiras. Dá para ver que algumas que eu fui tem estrutura, tem várias estruturas, então, mas eu acredito que, pelo que você falou, ainda é um processo novo. O sul de Minas ele é conhecido pelo turismo náutico e religioso. O que mais pode ser feito na nossa região para melhorar o turismo? Olha, com relação ao turismo náutico, que é o que eu me dedico, eu diria o seguinte, que é fundamental, como eu disse, a educação e a cultura náutica. Por quê?
porque educação e a cultura náutica forja o indivíduo, forja a cadeia náutica a ter essa mentalidade preventiva. Eu vou dar um exemplo aqui. Talvez há uns 2 anos atrás, faleceu uma modelo que foi velejar com o marido dela. Vocês lembram disso? Ela foi no estado de São Paulo. Eles saíram para velejar. E a imprensa depois noticiou, aí a imprensa depois noticiou a situação. A Marina passou um rádio para o marido, que era quem conduzia a embarcação, o veleiro, informando a virada do tempo, que o mar ia ficar grosso, né? E a Marina, me parece, era alimentada por noticiários, boletins meteorológicos da Marinha. O capitão da embarcação, o marido da modelo, não levou em consideração. Muito bem, o tempo virou, ela caiu na água, né? Ele também, e ela faleceu. Só que, onde é que estavam os coletes salva-vidas? Estavam guardados. Entendeu? Então, o que eu digo para vocês? A mentalidade, a educação, isso é que vai forjar uma pessoa com mentalidade preventiva. Alguém já se imaginou aqui fazendo um passeio de barco com a família, com crianças a bordo, onde 2 saibam nadar, mas um bate sem querer com a cabeça em qualquer coisa e fica desacordado? É diferente, por exemplo, de um acidente em uma autoestrada. Se há um acidente e a pessoa sobrevive, ela desacorda, se for o caso, um tempo depois ela levanta. E em uma embarcação, ela vai para o fundo. Então, usar o colete salva-vidas adequado, através de equipamentos e materiais homologados pela Diretoria de Portos e Costas, não é uma questão que muitos pensam, né, sobre isso, e tem uma visão equivocada. Quando a inspeção naval, os militares vêm e pedem documentação e vão a bordo para averiguar isso, não é com o intuito de querer prejudicar. É porque existe uma série histórica de acontecimentos trágicos que indicam que essa postura preventiva ela deve existir. Agora, quando você tem indivíduos que frequentam o meio público, né, e acham que isso não faz sentido porque nunca vai acontecer com ele. Outro exemplo, só para fechar aqui. Plano de navegação. Imaginem aqui, no mar é uma coisa muito pior, mas imagina que tenha ocorrido um acidente. O barco, a lancha, não importa o valor dela, tenha saído. Para onde vão aqueles que pretendem socorrer? A Marinha, os bombeiros ou amigos? Não se sabe. Quando você faz um plano de navegação, você indica quantos estão a bordo, você dá todas as características para que aqueles que vão prestar assistência possam fazê-lo da melhor forma possível. Então, isso é só através da educação e da cultura náutica que as pessoas mudam a atitude. Entendeu? Aquele condicionamento de se preparar para fazer prova, passar e ter habilitação, é um cumprimento de uma exigência legal. Mas só isso não é o suficiente. Nós temos que deixar de ter aquela visão que eu vou cumprir, porque se eu não cumprir, o Estado vai me multar e vai me penalizar. Tem que mudar isso, pessoal. Ô, Antônio, aproveitando você aí rapidinho, você chegou a falar dos cruzeiros, né, marítimos. Sim. É possível fazer isso no Lago de Furnas? Eu acho que não com aqueles gigantes, né, cruzeiros, mas é possível, tipo, na proporção em Furnas, ser feito isso? Olha, se você pensar o seguinte, ó, cruzeiro é operação comercial, tá certo? Você verifica que é possível. O que vai precisar é o seguinte, a manutenção, por exemplo, nós estamos aí na luta, né, da manutenção da cota mínima, da 762, e dos usos múltiplos das águas, né? Vocês estão acompanhando a luta aí que vem de longa data, né? Muito bem. Se conseguir a manutenção de uma cota, é perfeitamente factível a implantação de um serviço dessa natureza, embora eu diria para você que, de certa forma, eles já existem. Só que a pernada, a singradura, como a gente fala, de onde parte para onde vai, ainda está limitada aí de um município vizinho para o outro. Muitas vezes permanecendo no próprio município.
Quando você imaginar que alguém... Olha, aqui em Fama costuma ter passeios, aconteceram pelo menos 3, vindo de Capitólio para a Fama. Entendeu? Assim, uma média de 26 lanchas. Ok? Então, é possível perfeitamente fazer isso. Embarcações menores, não tão grandes, uma arqueação bruta como aquelas que nós vemos nos cruzeiros, mas é possível, claro. Não sei se eu respondi. Sim, respondeu. Alguém mais quer falar? Lucas, Vinícius, Jesus? Eu queria, se vocês tiverem algo a acrescentar, pode falar depois da pergunta. Eu vou perguntar, antes que foge da minha cabeça. A gente está acostumado a ver muito turismo no mundo, sem ser aqui no Brasil, de sítios arqueológicos. Aqui eu não tenho notícia de ter visto ou se há algum. A que se deve essa falta desse turismo? É alguma coisa, sei lá, é o governo que não deixa? Como que funciona? Vocês conseguem falar um pouco para a gente? Cara, nós temos feito vários diagnósticos, né, identificando potenciais turísticos, né, e inúmeras cidades detêm esses sítios arqueológicos, principalmente sítios arqueológicos com restos mortais indígenas, inscrições rupestres de índios, tal, várias cidades têm. O problema é no que eu posso dizer por expediente operacional, não por um conhecimento técnico-científico, tá? Pelo que eu vejo que é uma dificuldade desses municípios. Que a partir do momento que você descobre que você tem um sítio arqueológico, né, tem uma burocracia tremenda para se fazer de catalogação, escavações, né, que não é só simplesmente abrir uma estrutura para visitação e ir. Aquilo é um patrimônio histórico e ele tem todo um processo de catalogação, hierarquização, para onde que vai essas peças, né? Então, é um processo muito mais complexo do que a gente imagina. Mas nós temos demais, cara. Nós podia citar aqui 6 a 7 cidades, não vou citar justamente porque esses espaços estão fechados, por esse motivo que eu acabei de citar, e seria antiético da minha parte de eu falar quais cidades tem, porque não está pronto para receber essas visitações. Mas do lado de Alfenas aí, num raio de 50 quilômetros, eu conheço 2 cidades que tem, né? Então, o potencial existe, isso está espalhado por aí, o que falta é uma organização, uma desburocratização e uma agilidade desse processo para que se faça todas esses procedimentos técnicos, né? Esses procedimentos burocráticos para que se abra para visitação turística. Alguém mais alguma coisa para falar? Carrancas tem um sítio arqueológico, não sei se vocês sabem, lá na Lapa da Zilda, e eles não exploram isso lá porque eles, além de ser caro os estudos para explorar esse tipo de objeto, né, arqueologia, existem as tecnologias também, né? Tem determinados lugares que os arqueólogos olham e eles têm que fechar, porque eles não têm tecnologia suficiente, né, nesse período da nossa era, então eles têm que deixar para as futuras gerações que vão ter melhores tecnologias para desenvolver isso. Então é muito complexo desenvolver isso no país hoje. Numa das cidades que a gente trabalha, a gente tem um sítio lá, estamos com contato com o professor aí da Federal de Alfenas, e estamos nos trâmites de começar a desenvolver isso, mas bem no início, igual o Vinícius falou. Eu acho que eu até sei quem que é que você está falando aí, né? Porque é o curso que eu fazia. Sim. E aqui, sim, tem um potencial arqueológico muito. Mas eu quero citar um que é conhecido mesmo, que é em Minas, na verdade, lá em Diamantina, que é a casa da Chica da Silva, né? Na própria casa, no quintal lá, uma vez eu fui fazer um trabalho de campo lá, concurso, e um palmo de escavação assim tinha vários objetos arqueológicos.
Só que eles ainda, nós fomos porque nós éramos um curso de história, podia entrar lá e tal. A casa é aberta para visitação turística, mas o pedaço lá desse sítio arqueológico ainda não estava aberto. Hoje eu não sei, porque já tem alguns anos, mas é isso, Lucas. São situações, estou falando da área qual eu sei. Na verdade, é essa questão. Tem sítios arqueológicos que são abertos aí, mas a galera, principalmente em pinturas rupestres, que a galera vandaliza mesmo. Então, precisa ter vários fatores para isso. Mas é um potencial turístico também. Enquanto turismólogo, é um sonho desenvolver um projeto desse, né? Até pela dificuldade que ele tem. Massa. Mais alguma pergunta aí, galerinha? Quem tá assistindo também, se tiver pergunta, aproveita aí, vamos fazer, porque tem 3 especialistas aqui, gente. É uma honra. Primeira vez. Bora lá. Tem alguma? Não. Lucas, sanou suas dúvidas todas aí? Para mim já está bem sanado. Eu queria falar para eles que eles têm toda a liberdade de falar dos próprios negócios deles também, sabe? Porque se tem, aproveitar o espaço para fazer seu merchan aqui também. Eu ia falar, porque agora eu não falo mais venda seu peixe por causa do Lucas. O Lucas é vegano, então agora eu falo assim, venda seu alface. Venda seu alface. Então, quem quiser pode falar aí, já começando aí. Bom, pessoal, eu vou começar aqui como bem mais velho que todos aí. Eu tenho as redes sociais chamadas Náutica Minas, no Face, no Instagram, no YouTube ainda tem poucos vídeos, mas tenho também, e presto serviços ligados aí à comunidade náutica. Então, o telefone pode dar também, não? O e-mail? Pode sim. Bom, o telefone é 35 999 8350, tá? Eu resido em Fama, aqui, nessa beleza que é o município. Convido todos a virem aqui. Aqueles que não conhecem, aqueles que conhecem, retornem, porque a cidade é acolhedora. E estou à disposição, tá bom? Show. Pessoal, nós somos a DD Tour, né? Justamente significa isso, Agência de Desenvolvimento de Destinos Turísticos. E a nossa especialidade é pegar municípios que têm potencial, estruturar, fomentar, formatar e fazer com que esse potencial se torne realmente um produto e essa cidade se torne turística. Então, nós temos atuado aí há mais de 6 anos, 7 anos. Temos conseguido transformar várias realidades. E aí, quem justamente quiser conhecer um pouquinho mais, né, desse nosso trabalho, tem o nosso site, www.ddtour.com.br, o nosso Insta, né, que vocês podem acompanhar lá praticamente todo dia, tem postagem de vários trabalhos nossos, Minas, São Paulo, Rio, por aí afora, é o @ddturismo. E para você que conhece um prefeito, um vereador, um secretário e queira indicar o nosso serviço, a gente está à disposição, vai ser uma honra em trabalhar pelo município, né, de quem é que seja que esteja nos assistindo, que acredite nessa ideia de desenvolver o turismo.